Olá, pela infinita misericórdia de Deus, aqui retornamos para darmos continuidade a estudos das lições bíblicas da escola dominical. E hoje, primeiro domingo do mês de julho, estamos iniciando mais um trimestre do ano de 2023. E o nosso manual de estudos, Ebenezer Dominical, tem como temática Deus, a expressão máxima do amor. Durante estas próximas 13 lições, estaremos aprendendo um pouco mais sobre a primeira pessoa da Trindade. É lógico que nenhuma teologia estuda sobre Deus, define Deus, mas é uma oportunidade que temos para nos aproximarmos mais de Deus e conhecê-lo melhor através destes estudos que ora se iniciam. E hoje estaremos estudando sobre a primeira pessoa da Trindade. Quem é Deus? É a grande pergunta que surge de forma constante entre os homens e entre todas as religiões. Quem é Deus? Mas antes queremos nos apresentar. Nós somos membros da Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. Nossos endereços, nossa sede localiza-se na rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueira, município de Barra Mansa. E também em Volta Redonda, no bairro Santo Agostinho, nossa igreja localiza-se à Rua Belém, número 347. Temos como referência o Colégio Municipal Jaime Martins. Em Porto Real, Rua 9, número 164. Bairro Jardim Freitas Soares. Nossa igreja localiza-se bem em frente ao CRAS. Em Valença, distrito de Santa Isabel do Rio Preto, Rua Rodovia, número 20.934. Pinheiral, também estado do Rio de Janeiro, Rua Benjamin Constant, número 3.907, quilômetro 5. E no estado de Minas Gerais, temos nossos endereços em Santa Rita de Jacutinga, Rua Governador Valadares, número 350, no centro da cidade, bem em frente à Praça da Estação. E também em Caratinga, Minas Gerais, Rua Coronel Antônio Saturnino, número 194, bairro Esperança,
Caratinga, Minas Gerais. Meus amados, também quero apresentar-lhes o nosso jornal, nosso periódico Missão Europa em Ação. São 8 páginas coloridas por apenas R$1. Trazemos notícias diversificadas, reportagens sobre os fatos mais relevantes que ocorrem em todas as nossas igrejas, não somente no Brasil, mas também na Europa. Notícias sobre a obra missionária e muito mais. Também temos os nossos classificados, onde vocês poderão anunciar o seu comércio, a sua empresa, o seu empreendimento. Envie-nos sugestões e matérias sobre ocorrências em nossas igrejas, em qualquer uma de nossas igrejas, e com muito prazer nós estaremos noticiando. O nosso ponto de contato é 249 9909 9316. Também temos nossas igrejas na grande Europa, na Itália, em Bollate. Na cidade de Milano fica a nossa sede, pastoreada pelo pastor Renato Boni. Em Reggio Emília, congregação de Milano, Brescia, também congregação de Milano, Parma, congregação de Milano, Mantova, congregação de Milano, San Giuliano, congregação de Milano, Novara Trecate, congregação de Milano, Torino, congregação de Milano, Vale da Aosta, congregação de Milano, e San Bonifácio Verona, Firenze, Calenzano e Bologna, Coimep. Em Portugal, nossas igrejas estão situadas em Caldas da Rainha, Coimep, Pero Pinheiro, congregação de Caldas, Rio Maior, congregação de Caldas, e Áqueda, Coimep. Faro, também Coimep. No país de Espanha, Valência, centro, e Alaquás, Valência. Na Suíça, Locarno, Lugano. E em território brasileiro, os endereços que já foram elencados aqui. O nosso comentarista destas próximas lições é o pastor Josafá Terra dos Santos, pastor de nossa Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. Pastor Josafá é músico e também comentarista das nossas lições bíblicas da escola dominical. Bacharel em teologia e profissionalmente ele trabalha como representante comercial. Pastor Josafá Terra. Então daremos início aos comentários de nossa primeira lição, lição de 2 de julho de 2023. Quem é Deus? No livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, está fundamentado o nosso texto áureo que diz assim: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês.
Verdade aplicada. Deus não cabe numa definição simplista. Precisaríamos de muitas palavras para tentar descrevê-lo. E, ainda assim, estaríamos sempre incompletos. Os 3 principais objetivos desta lição são os seguintes: entender quem é Deus, mostrar o plano de Deus e descrever sua revelação. Os nossos textos de referência encontram-se na epístola de 1 João, capítulo 1, versículos 1 a 5. Assim está registrado: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa, andando na luz. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Introdução. Deus é o ser supremo criador de todo o universo. Ele não tem princípio nem fim. Sabe todas as coisas, com poder para fazer tudo. Deus é espírito. Não tem limitações físicas. Deus é amor. Deus é pessoal. Ao mesmo tempo, é possível conhecê-lo e impossível compreendê-lo todo, porque ele é muito maior e mais complexo do que nós. A Bíblia é a revelação de Deus sobre quem ele é. Confiram. Livro de Jó, capítulo 36, versículo 22. Profeta Isaías, capítulo 40, versículo 13. E Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 34. Tópico 1. Eis a questão: quem é Deus? O fato da existência de Deus é tão visível, tanto através da criação quanto através da consciência do homem. A Bíblia chama o ateu de tolo. Salmo, número 14, verso 1. Ele nunca tenta provar a existência de Deus, ou melhor, ela, a Bíblia, não tenta provar a existência de Deus, mas revela a sua existência desde o início. Capítulo 1 do livro de Gênesis, versículo 1. O que a Bíblia diz, ou o que a Bíblia faz, é revelar a natureza, o caráter e a obra de Deus. Pensar corretamente sobre Deus é de extrema importância, porque uma falsa ideia sobre ele é idolatria. Em Salmo número 50, verso 21, Deus reprova o ímpio com esta acusação: você pensa que eu sou como você? Uma boa e resumida definição de Deus é o ser supremo, o Criador
e regente de tudo o que existe. O ser autoexistente que é perfeito em poder, bondade e sabedoria. Tópico 1.1. Quem é Deus? Sua natureza e caráter. Sabemos que certas coisas acerca de Deus são verdadeiras por uma razão. Em sua misericórdia, Ele condescendeu a revelar algumas de suas qualidades para nós. Deus é espírito, intangível por natureza. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Deus é um, mas existe como três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17. Deus é infinito. Epístola de Paulo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Incomparável. Livro de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 22. E imutável. Profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Deus existe em todos os lugares. Salmo número 139, versos 7 a 12. Sabe tudo. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 21. E tem todo o poder e autoridade. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1. E livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 6. Aqui estão algumas das características de Deus como reveladas na Bíblia. Deus é justo. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31. Amoroso. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Verdadeiro. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. E santo. Epístola de 1 João, capítulo 1, versículo 5. Deus mostra compaixão. Epístola de Paulo 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Misericórdia. Romanos, capítulo 9, versículo 15. E graça. Romanos, capítulo 5, versículo 17. Deus julga o pecado. Livro de Salmo, número 5, verso 5. Mas também oferece o perdão, ainda Salmo, número 130, verso 4. Subtópico 1.2. Quem é Deus? Sua obra. Não podemos compreender Deus longe de suas obras, porque tudo o que faz flui de quem Ele é. Eis uma lista resumida das obras de Deus: passado, presente e futuro. Deus criou o mundo. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Profeta Isaías, capítulo 42, versículo 5. Ele ativamente sustenta o universo. Colossenses, capítulo 1, versículo 17.
executa o seu plano eterno. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 11. Que envolve a redenção do homem da maldição do pecado e da morte. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos 13 e 14. Deus atrai as pessoas para Cristo. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 44. Ele disciplina os seus filhos. Hebreus, capítulo 12, versículo 6. E julgará o mundo. Livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15. Subtópico 1.3. Quem é Deus? Relacionando com Ele. Na pessoa do Filho, Deus encarnou-se. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. O Filho de Deus tornou-se o Filho do homem e é, portanto, a ponte entre Deus e o ser humano. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. E ainda Epístola de Paulo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Somente através do Filho poderemos ter o perdão dos pecados. Efésios, capítulo 1, versículo 7. A reconciliação com Deus. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15. Romanos, capítulo 5, versículo 10. E a salvação eterna, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 10. Em Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Assim, para saber realmente quem é Deus, tudo o que temos de fazer é olhar para Jesus. Como Deus é? As Escrituras nos dizem que Deus é amor, eterno, santo, todo-poderoso, é o sustentador de todas as coisas. Apesar da sua soberania, poder e santidade, Deus deseja relacionar-se com as pessoas, comunicando-se através da sua palavra. Deus é acessível. Ele é o Deus pessoal e amoroso que se manifestou no mundo através da pessoa de Jesus Cristo e continua presente com os que creem, através do seu Espírito Santo. Veja outras características. Deus é amor, tópico 2.1. Deus sabe tudo o que você está passando e quer ajudar-lhe. Seu amor não se ganha nem se merece, é incondicional. Epístola de 1 João, capítulo 4, versículo 10. Isso significa que o amor de Deus não depende de você. Ele lhe ama, mesmo se você não acredita que ele existe. Deus quer que você o ame, mas ninguém pode forçar outra pessoa a amá-lo. E isto seria uma imposição cruel, mas o amor é uma decisão pessoal. Deus decidiu amar-nos. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo número 16.
Ele deu a você uma escolha: amá-lo ou não. Se você não escolher segui-lo nem amá-lo, ele o deixa ir e seguir a sua vida sem a sua companhia. Mas, se você mudar de ideia, Deus está sempre pronto para lhe receber de braços abertos, como o pai do filho pródigo, segundo consta no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 20. Deus é amor. O amor é a essência do seu ser. Tudo o que Deus faz vem de seu amor por nós, pela justiça, pelo bem, pela verdade. Deus ama todas essas coisas. O teu amor, Senhor, chega até aos céus, a tua fidelidade até às nuvens. Livro de Salmo, número 36, versículo 5. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo número 16. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. 1 João, capítulo 4, versículo número 16. Tópico 2.2. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Ser onipotente, onipresente e onisciente são três características de Deus. Ele tem todo o poder, todo o conhecimento e está em todo lugar. A Bíblia não usa as palavras onipotente, onipresente e onisciente, mas mostra que Deus tem essas características. O prefixo oni significa todo, algo que é completo, sem falhas. Assim, onipotente significa todo-poderoso. Onipresente significa presente em todo lugar. E onisciente significa com todo o conhecimento. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 13. Diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Deus é o Todo-Poderoso sobre todas as coisas. Ele tem todo o poder. Não há nada que não possa fazer. Seu poder é total. Capítulo 17 do livro de Gênesis, versículo 1. Por seu poder, criou o mundo e estabeleceu suas regras. Por seu poder, também faz milagres. Nada é difícil para Deus. Nenhuma situação está fora do seu poder e ninguém é mais poderoso do que Ele.
Livro do profeta Jeremias, capítulo 32, versículo 17. Todo poder vem de Deus por sua permissão. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 27, e livro de Salmo, número 139, versos 7 a 10. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. O nosso Deus é diferente de deuses que podem agir em determinados lugares e estar apenas em alguns locais determinados. Não tem como fugir do Senhor. Veja o exemplo de Jonas. Deus está em todo lugar e a tudo vê. Nada está escondido dele. A Bíblia diz que é impossível fugir de Deus porque Ele está presente em qualquer lugar. Livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 3 e Salmo número 139, versos 2 e 4. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Deus tem todo o conhecimento, sabe de todas as coisas. Deus conhece o visível, pessoas, o invisível, pensamentos. Nada está escondido de Deus. Ele sabe o que estamos praticando e desejando. Um exemplo claro disso é o tipo de vida que alguns mantêm dentro da igreja e fora dela. Deus entende todas as coisas e é a fonte de toda a sabedoria. Ele conhece tudo. Não somente vê tudo, mas conhece todas as coisas de maneira perfeita. Não existe nada que Deus não saiba ou que não entenda. Ele conhece cada detalhe da sua criação. Livro do profeta Jeremias, capítulo 10, versículo número 12. Foi Deus quem fez a terra. Com o seu poder firmou o mundo e com a sua sabedoria estendeu os céus com o seu entendimento. Livro do profeta Jeremias, capítulo 10, versículo 12. O seu conhecimento é completo e sua sabedoria é total. Ninguém é mais sábio do que Deus, porque Ele sabe tudo e sempre conhece o que é melhor. Livro de Provérbios, capítulo 2, versículo número 6. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Livro de Provérbios, capítulo 2, versículo número 6.
Nem sempre entendemos o que está acontecendo, mas Deus sabe e está no controle. Quando o obedecemos, encontramos a sabedoria. Livro de Salmo, número 111, verso 10. Toda sabedoria vem de Deus, porque é onisciente. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Salmo número 111, verso número 10. Subtópico 2.3. Deus é fiel e justo. Por qual motivo? Porque Deus é justo e fiel. Se assistimos na televisão a notícia de uma criança sequestrada, violentada e morta, não sentimos revolta contra esse fato? Não condenamos tal crueldade? Queremos justiça, pelo motivo de Deus ser amor. Ele trabalha naqueles que são alvo da sua ira. Por causa do seu amor, segura o seu furor, a fim de dar tempo ao pecador para que se arrependa e receba perdão. Porém, essa situação, onde está a justiça? Deus escolheu propagar toda a ira sobre o seu Filho Jesus Cristo para ocupar o lugar de todos nós. Ele entregou seu Filho em nosso lugar. Cristo justificou-nos e nos tornou justos quando nos arrependemos dos nossos pecados. Ele não pagou o inimigo para sermos libertos, mas pagou a Deus. O sacrifício de Cristo satisfez a condição da justiça de Deus. Por esse motivo é que podemos ser perdoados para conhecermos o amor de Deus. O Pai julgou o Filho como o culpado em nosso lugar. Separou-se dele quando estava na cruz, quando enfim clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 34. Jesus ficou separado do Pai por nossa causa para nos reconciliar com Ele ao morrer. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo número 32. Em Jesus, a justiça de Deus foi feita e assim Ele pode nos mostrar o seu amor. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Deus manifestou sua justiça trazendo a morte e trouxe o seu amor. O fato é que não fomos nós que morremos, e sim Cristo. Logo, não podemos desvalorizar, muito menos menosprezar o amor e a justiça de Deus. Devemos arrepender-nos
para alcançarmos o perdão. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham, ou melhor, que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Deus retira nossa culpa quando nos arrependemos. Porém, não retira as consequências do pecado que cometemos. Sofreremos o mal que fizermos. Veja o que a Bíblia Sagrada diz sobre o assunto. Quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo número 25. Tópico 3.0. Deus, revelação aos homens. Quando alguém pergunta quem é você, a primeira resposta é o seu nome. Se isso não for suficiente, então descreverá o que faz, de onde é e outras informações que possam ajudar a lhe definir. O mesmo acontece com Deus. O homem não o conhece e, para Deus tornar-se conhecido, ele revela o seu nome, sua natureza, sua obra e propósitos. O homem não imaginou Deus atribuindo-lhe os atributos que desejava que tivesse, mas Deus revelou-se à humanidade. Deus é infinito e multifacetado no seu caráter. Por isso, são-lhes revelados muitos nomes para ajudar o homem a compreendê-lo e se relacionar com ele. Deus e seus nomes. O primeiro nome que Deus revela na Bíblia está no capítulo 1, versículo 1 do livro de Gênesis. É Elohim. É a forma plural de El ou Eloá, que significa Criador, poderoso e forte. Desde o primeiro versículo da Bíblia, a natureza poderosa de Deus torna-se evidente quando ele faz o mundo, ele traz o mundo à existência. Sua pluralidade define uma imagem que nos ajuda a compreender a doutrina da Trindade. Isto é salientado no versículo 26, quando ele diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. O uso de Elohim como o primeiro nome de Deus distingue-o do homem. Ele é Criador, o Criador, e o homem é a sua criação. Ele é poderoso, o homem é fraco. Este nome também revela a elevada natureza do seu caráter, tal como: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números, capítulo 23, versículo 19. Depois da dupla queda da raça humana, a criação deixou de servir o Criador. O homem fez imagens,
conforme a sua semelhança e de acordo com o que lhe era familiar. Atribuiu-as a diversos atributos e poderes divinos e humanos. Deus respondeu ao desvio humano ao lhe dizer que ele era o El Shaddai, ou seja, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o poderoso de Jacó. Salmo número 132, verso 5. E livro de Gênesis, capítulo 29, ou melhor, 49, versículo 24. Ele está acima, é mais poderoso e completamente separado dos principados, poderes, hostes espirituais, demônios e ídolos. Este nome composto, El, descreve a natureza do seu poder. El descreve a natureza do seu poder quando comparada com outras ideias propostas pelo homem. Aqui estão mais algumas descrições. El Elyon, Altíssimo. Livro de Deuteronômio, capítulo 26, versículo 19. Deus é elevado, ascendido, por cima, etc. Não há outro igual a Deus. Isto lhe dá o direito de senhorio absoluto. El Gibor, Deus poderoso. Profeta Isaías, capítulo 9, versículo número 6. Este nome descreve o Messias, Jesus Cristo, como o Deus poderoso que nos liberta do pecado. El Olam, Deus eterno. Salmo número 90, versos 1 a 3. Deus é sem início e sem fim. Ele é o causador do tempo. Ele não está no tempo. Subtópico 3.2. Deus e a consciência da sua existência. Evangelho, ou melhor, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículos 14 e 15. Este é o texto clássico que nos ensina que Deus plantou na mente do homem um conhecimento intuitivo a respeito da sua existência. Não um conhecimento detalhado, mas o suficiente para saber que ele existe e é mais aquilo que lhe agrada em termos de certo e errado. Os judeus tinham a lei escrita, enquanto os gentios têm a lei inscrita, ou seja, escrita interiormente em si mesmo. A consciência também é um modo de revelação abrangente, porque ela é inata. Todos têm acesso a ela, independentemente de hábitos ou de formação pessoal. O teólogo Walter Well disse que a consciência é um dom de Deus. É a guardiã da moralidade, da justiça, da decência do mundo. É o testemunho irrefutável da existência de Deus. Todos os homens estabelecem uma relação com a sua consciência e sua ação é tão forte que alguns, para escapar dela e de sua voz perturbadora, procuram ignorá-la, pervertê-la, agir com dúvida.
Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo número 3. Ou matá-la. Epístola de Paulo 1 a Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Subtópico 3.3. Deus revelado através de Cristo. Se usássemos somente os primeiros versículos de Hebreus, capítulo 1, teríamos material suficiente para entender a importância da revelação de Deus através de Jesus Cristo. Há pelo menos duas afirmativas neste texto que podem levar-nos a tais conclusões. O amor afirma enfaticamente que Deus fala conosco através da vida e obra do seu Filho. Compare como nosso Deus revelou-se no passado e exalta o Filho de maneira excelente e suprema acerca da revelação do Senhor aos homens. Observe a expressão expressa do seu ser. Livro de Hebreus, capítulo 1, versículo número 3. Não há dúvida de que Jesus Cristo é tudo o que Deus é, sem deixar escapar nenhum detalhe. Ele é a principal revelação de Deus. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. As Escrituras registram o seu ministério e ensinamentos sobre como conhecer a Deus, apenas por segui-lo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. E concluindo, devemos buscar a revelação divina sobre a pessoa do nosso Deus, não somente o conhecendo teoricamente, mas de viver e andar com Ele. Livro de Jó, capítulo 4, ou melhor, capítulo 42, versículo 5. E como observação, temos um quadro onde podemos separar os tipos da revelação de Deus. Como revelação geral na natureza, Salmo número 19, versículos 1 a 6. Revela a existência de Deus e revela a glória de Deus. Aos Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 23, revela a onipotência de Deus, revela Deus como juiz. E ainda dentro da revelação geral, temos a manifestação da providência. E as referências são Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 45, onde revela que é benevolente a todos os povos. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos 15 a 17, revela que Deus provê sustento a todos os povos. E como revelação geral, na manifestação da providência, temos as seguintes referências. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 45, revela que é benevolente a todos os povos. Atos dos Apóstolos,
capítulo 14, versículos 15 a 17, revela que Deus provê sustento a todos os povos. No livro de Daniel, capítulo 2, versículo 21, revela que Deus levanta e derruba reis e governantes. E ainda, como tipo de revelação geral, a manifestação da consciência, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículos 14 e 15, revela que Deus plantou sua lei na mente dos homens. E como revelação especial, na manifestação de Cristo, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, revela como o Pai é. Capítulo 5, versículos 36 a 37, revela a compaixão do Pai. E capítulo 6, versículo 37, revela que o Pai dá a vida àqueles que recebem o Filho, também explícito no capítulo 14, versículo número 10. E dentro da revelação especial, temos também a manifestação da Escritura. Epístola de Paulo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, revela toda a doutrina para a repreensão, correção e direção que os cristãos necessitam para um bom viver. Na Epístola 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, revela que Deus escolheu se mostrar através dos autores humanos da Bíblia que foram dirigidos pelo Espírito Santo. Pois bem, amados, esta é a nossa revista da Escola Bíblica Dominical e estamos estudando a partir deste domingo sobre a pessoa maravilhosa de Deus. Deus como a expressão máxima do amor. E no próximo domingo, dia 9 de julho, estaremos estudando sobre a existência de Deus. Se você ainda não adquiriu a nossa nova revista, Ebenezer Dominical, procure adquiri-la. Deus, a expressão máxima do amor. É a temática que estaremos debatendo e estudando neste trimestre. Que Deus a todos, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, continue nos abençoando.